gente está vivendo um momento muito importante, né, no nosso país. A gente está vivendo um momento onde nós temos uma oportunidade histórica, né, de, nos próximos dias, mudarmos o sistema tributário brasileiro, que é hoje um dos principais problemas que nós temos do ponto de vista estrutural do nosso país, né? Acho que o Reginaldo deve ter passado por aqui mais cedo. E hoje, qual é o desafio que nós temos no nosso país? Primeiro, que nós temos um país que tem muita insegurança jurídica, né? É um país que tem falta de previsibilidade, né? E isso, de fato, afeta, né, afeta todo o ambiente de negócios num país que deveria ser e ter, né, a chance de igual condição de concorrência com outros países. E hoje, se a gente não cresce do ponto de vista econômico como deveríamos crescer, né? Quem lembra aqueles mais experientes, né, do milagre econômico que o Brasil já viveu, né? Nós tínhamos outro patamar de crescimento econômico. E hoje o que a gente observa é que o nosso país, embora em determinados setores tenha crescido, né, não consegue ter um crescimento econômico expressivo. Alguns chamam de o crescimento do Brasil é como se fosse um voo de galinha, né? A gente cresce pouco e tem crescido pouco, mesmo quando nós tivemos no mundo os ciclos virtuosos de crescimento econômico. O nosso país cresceu muito pouco, quase nada, né, em relação aos demais países. E a grande constatação que se faz disso é que nós crescemos pouco em face de sermos um país que tem, de fato, estruturas difíceis, né, do ponto de vista de produtividade, de competitividade, de ambiente de negócio. E essa insegurança jurídica que nós temos também, sem dúvida nenhuma, ela é um impeditivo muito grande. Eu nasci ouvindo que o Brasil é o país do futuro, né? Apesar de ter já uma certa vivência, né? Esses cabelos brancos, grande parte deles foi da discussão da reforma tributária de 2019 para cá. Mas eu cresci ouvindo isso, né? O Brasil é o país do futuro, e a gente não vê as coisas acontecerem no nosso país, né? Então, e por quê? Eu via muito isso, eu via outra coisa que era se fazer referência ao custo Brasil. Olha, um dos problemas grandes do nosso país é esse custo Brasil. O custo Brasil é muito alto, é muito alto, é muito alto. E eu me perguntava o que é que vem a ser esse custo Brasil, né? Que todo mundo fala e ninguém consegue estratificar esse custo Brasil. E recentemente foi feito um estudo, há 2, 3 anos atrás, em que se apurou, né, o que compunha esse custo Brasil, qual era a composição desse custo Brasil. E se detectou que 80% desse custo Brasil, se refere ao sistema tributário brasileiro, né? Porque nós temos um sistema que é cumulativo, ele pressupõe um ambiente de alta litigiosidade, em função de nós termos uma tributação que tem um normativo muito amplo. Nós temos uma questão conceitual que só hoje o Brasil tem, que é você tributar separadamente bem e serviço, né? O mundo tributa consumo, não tributa de forma separada como se tributa o nosso país bem e serviço. E por uma razão muito simples. Primeiro, que você tem a grande fonte de litígio tributário é exatamente essa, é a classificação, né? Então, você classificar e distinguir o que é bem e serviço, e depois, nesse mesmo ambiente, como é que você classifica determinados bens e determinados serviços. Um outro ponto importante é a questão do crédito, né? É você, no sistema de tributação sobre o consumo, que tem um crédito que ele é
vamos dizer, ele tem um normativo, né, para se decidir aquilo que se dá direito a crédito ou que não se dá direito a crédito. Então, isso também termina sendo a grande fonte de litígio tributário no nosso país. Nós temos hoje um contencioso tributário, alguns estimam em quase um PIB, outros em quase um PIB, né? Mas o fato é que falam entre 6 trilhões de reais e 7 trilhões e meio de reais. Então, é um número muito expressivo, e isso se dá em função disso. E aí, muito rapidamente, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas para não cansar muito também, né? Que você já deve estar cansado de... objetivamente, nós, quando tratamos dessa falta de clareza, né, na constituição desses créditos, então você traz insegurança jurídica. Por que disso? Porque nós temos um sistema que foi montado a partir de exceções. Então, nós temos hoje no Brasil um sistema tributário que, na verdade, é um sistema de exceção. E, por ser um sistema de exceção, você tem tanta regra específica para cada exceção que você adapta num sistema como esse que nós temos no país. E foi isso que distorceu o nosso sistema, né? A gente fala de ICM, por exemplo. ICM, na verdade, na sua concepção original, ele é um IVA, né? Se você for ler na Constituição, está lá escrito, é um imposto não cumulativo, né? Mas ele virou um imposto essencialmente cumulativo, num sistema tributário que foi se desvirtuando porque não se enfrentou o que se tinha de enfrentar, que eram os problemas estruturais. Então, você, ao longo do tempo, foi criando soluções, né? Eu comentava há pouco, são soluções conjunturais que foram feitas. Você pega, por exemplo, o exemplo do PIS, né, que você tem cumulativo e não cumulativo, né? Quer dizer, foram sempre fórmulas, jeitinhos que foram se dando ao longo do tempo que criaram esse sistema tributário que nós temos hoje. Então, se há um consenso hoje na discussão sobre reforma tributária, é que esse sistema está exaurido, né? Ou seja, o nosso sistema tributário é o pior do planeta e todo mundo é a favor de uma reforma tributária. Essa que é a grande verdade. Se fizer uma pesquisa, aliás, até no próprio parlamento a gente recebeu algumas pesquisas com uma ampla maioria a favor de uma reforma tributária. E aí, a grande questão é que reforma, né? Que reforma se fazer. Aí, num sentido mais amplo, a gente tem uma questão que é uma distorção no nosso país, onde nós somos um país que tributa, diferentemente das outras nações, mais o consumo do que patrimônio e renda. Então, essa já é uma distorção da base de tributação que nós temos hoje no nosso país. Por isso que a nossa tributação é tão regressiva, ou seja, você tributa mais exatamente quem ganha menos no país, porque a gente tributa, de fato, o consumidor. E isso é uma distorção. Mas não dá para resolver tudo de uma vez no Brasil. Então, nós estamos, primeiro, enfrentando a tributação indireta, né, sobre o consumo, que é essa reforma que nós vamos votar nos próximos dias, se Deus quiser. Né? Eu digo se Deus quiser, porque nós estamos há 35 anos discutindo reforma desde a Constituição da Constituinte de 88. Né? E antes discutimos também, né? Se a gente for falar em discussão de reforma, eu me encontrava com alguns parlamentares e ex-parlamentares, eles disseram, a reforma tributária esteve na pauta do Parlamento Brasileiro, mas nunca se conseguiu avançar. Então, nós estamos num momento agora que eu acho que nós estamos caminhando para... Se fosse no futebol, eu diria que nós estamos ali nas quartas de finais, né, para nos encaminharmos para o fim e votarmos no plenário ainda no mês de julho, antes do recesso, que é o que nos designou o presidente Arthur Lira. E no segundo semestre, o Senado teria também a mesma isonomia, o mesmo tempo, né, para votar no segundo semestre no Senado a proposta de emenda constitucional que nós estamos apreciando. Eu não sei se aqui... Vou resumir rapidamente, acho que aqui já foi falado, a reforma é a unificação de 5 impostos. A ideia nossa inicial era ter só um
só um IVA. Isso não foi possível porque no nosso país também existe uma relação federativa difícil, né? Nós não temos uma federação colaborativa onde município, Estado e União cooperam, né? Mas há um certo desconforto nessa relação, e aí se optou por um IVA dual por demanda dos entes federados. E a gente então está optando, nós vamos apresentar no nosso substitutivo um IVA dual, onde a gente vai ter um IVA federal, né, que provavelmente nós vamos chamar de CBS, que é o que já tinha sido tratado lá atrás, que é a contribuição sobre bens e serviços, e vamos ter o IBS, que aí aglutina o ICMS e o ISS. Então, basicamente, é essa. Vamos ter uma alíquota, que eu estou chamando de alíquota padrão, né? Algumas pessoas falam, vai ser 25, 26, 24, eu nunca falei em alíquota, porque a alíquota será, na verdade, padrão, será correspondente à carga tributária atual, que é outro desafio que nós temos. O ideal era a gente reduzir a carga, né? A pessoa poder reduzir o imposto era o sonho de todo relator de reforma tributária. Mas, com pandemia, com a questão fiscal que nós temos hoje, o compromisso fiscal, não dá para baixar essa carga, mas também nós temos o compromisso de não aumentar essa carga. Então, nós estamos equilibrando para que na Constituição nós tenhamos uma trava e que não se possibilite esse aumento de carga, né? Nem a diminuição, nem o aumento. Então, a nossa alíquota será correspondente àquilo que se paga hoje. Só que a gente paga de forma cumulativa e se paga por dentro, né, no nosso sistema. Então, nós vamos ter um IVA onde você vai pagar o imposto por fora, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Princípio da cobrança no destino, né, que isso está pacificado, porque é da natureza do próprio IVA, não dá para você trabalhar com IVA sem o princípio da tributação no destino. Nós vamos ter aí o crédito pleno, né, e amplo de todas as coisas, quer dizer, para acabar com aquela história de isso dá crédito ou isso não dá crédito, né? A gente tem esse problema no nosso país. Então, na verdade, tudo hoje que for destinado para a empresa dará crédito, né? Energia elétrica, tudo que tiver efetivamente destacado. Então, esse é o conceito da reforma. Se aproveita, né? A alíquota única, e aí, ao se vender o produto, o serviço, o bem ou o serviço, você ali, também com a mesma alíquota, você cobra e paga a diferença de forma imediata. Esse é o conceito e é aquilo que nós estamos endereçando no texto constitucional. Então, é um sistema que é simples, na verdade, a gente não está... O grande diferencial para mim é a gente ter uma legislação que eu queria e eu defendia única, que era ter um IVA único, com uma legislação só nacional, mas não foi possível, nós vamos apresentar um IVA dual com uma legislação similar, né? Nós vamos fazer uma analogia e com travas para que também não aconteça o que aconteceu já em alguns países, né? Que você depois, ao longo do tempo, tem uma distorção também por mudanças locais, sem que isso represente perda de autonomia dos entes federados. Nós vamos manter a autonomia dos entes federados. Ele vai poder aplicar, nós vamos dar uma alíquota de referência, e que é estabelecida pelo Senado Federal, que é quem tem a atribuição constitucional para fixar a alíquota, mas o ente vai poder, por exemplo, aumentar essa alíquota se ele quiser ou diminuir, né? Só que com o IVA, né, essa relação é totalmente diferente, porque quando a gente está falando em IVA, a gente está falando em o consumidor saber exatamente no mesmo momento qualquer movimentação com relação à alíquota, porque como a cobrança é por fora, agora mesmo em Portugal, eu participava ontem de um debate, está tendo manifestação no meio da rua por conta de mudança no IVA. No caso de lá, acho que foi até uma redução do IVA, e a população estava querendo participar desse debate para que o benefício fosse para a população. Então, eu não sei se percebem, mas o IVA ele termina exercendo um efeito de cidadania fiscal e um controle social muito maior por parte da sociedade. Então, quando você vai aumentar, por exemplo, uma alíquota no Estado, né, você não vai poder aumentar
para aquele setor específico. Né? Nós vamos ter faixas de alíquotas. São poucas alíquotas. Vamos ter, a minha ideia é no máximo ter 3 alíquotas. Uma alíquota zero, uma alíquota padrão e uma alíquota reduzida para atender determinadas demandas que nós temos, que são padrões internacionais. Né? Setores como serviços de saúde, serviços de educação, que você ali, se você carrega muito na alíquota, você está passando direto para o consumidor. Então, basicamente é isso. E nós aí temos alguns setores onde tem excessiva carga, né? Porque o que é que aconteceu ao longo desse tempo também? Onde é que o Estado brasileiro, nos seus níveis, optou por tributar? Onde é mais fácil tributar. Né? Então, onde é que tributa mais? Vamos tributar telecomunicação, vamos tributar combustível, vamos tributar energia, né? Vamos inventar a substituição tributária, que a gente já tributa na fonte automóvel, por exemplo, e tantos outros produtos que se produzem no Brasil que usam a substituição tributária, né? Que, ao meu ver, é até uma distorção, né? Porque ela fere até o fato gerador, mas, enfim, foi inventado por falta de capacidade do Estado brasileiro em ter eficiência arrecadatória. E isso é decorrente de quê? De um sistema distorcido. Quando você tem um sistema que não é eficiente, você começa a criar distorção para evitar distorção. Esse é o problema do nosso país. E aí, eu acho que nós estamos agora trazendo, na verdade, nós não estamos inventando nada. O IVA é uma invenção de 50 anos na Europa, ele apenas se modernizou, né? Mas essa pauta é uma pauta que, sinceramente, nós não éramos para estar discutindo isso agora. Nós estamos muito atrasados em relação à tributação. E é por isso que a gente tem esse crescimento pífio que a gente tem ano após ano, porque nós, mesmo quando melhora o ambiente econômico, mesmo quando todo mundo cresce no mundo, com taxa de crescimento alta, o Brasil cresce pouquinho, porque tudo isso impacta na competitividade, na produção, e a insegurança jurídica impacta no custo, né? E aí isso impacta no preço, isso impacta em tudo. Então, é isso que a reforma vai, de fato, mudar no nosso Brasil, no nosso país. Nós vamos ter um sistema que é um sistema simples, um sistema de débito e crédito que tem que ser neutro, né? Tem que ter uma legislação também simples, clara. O creditamento amplo, ele afasta a litigiosidade, porque não há mais discussão do que dá crédito ou o que não dá crédito. Tudo dá crédito no crédito amplo, que a gente vai ser muito, muito claro no texto constitucional. Então, se compensa tudo. Porque hoje você tem de tudo, né? Eu já ouvi, dá para escrever um livro de tanta coisa que a gente ouve discutindo reforma tributária, né? Porque cada estado tem uma legislação, né? Então, cada estado trata um produto diferente do outro. Eu visitei recentemente uma empresa que, no ano passado, teve que implementar, uma empresa de caráter nacional, ela teve que implementar no seu compliance tributário 3.600 normas durante o ano de 2022. 1.000 normas federais, 2.600 normas estaduais e municipais. Então, você imagina o que é isso, você num ano, né? Ter uma estrutura dentro de uma empresa só para... tem que colocar aqui a regra para poder a gente observar a conformidade tributária e cumprir todas as obrigações. Então, isso, de fato, é uma excrescência, né? Nós temos um país como esse. Então, nós estamos agora nos encaminhando para o fim desse debate, o fim não, o começo, né, na verdade, porque ao apresentar o texto é que se dará o debate, né? A gente está trabalhando sob o ponto de vista conceitual. No grupo de trabalho nós apresentamos as diretrizes e agora nós estamos ultimando o texto para que a gente possa apresentar e iniciar o debate com a sociedade toda, com os entes federados, com o parlamento, né, ouvindo os parlamentares, para que a gente possa construir, finalmente, uma mudança, um novo sistema tributário. Não estou nem chamando de reforma, desse ponto de vista, nós estamos trazendo um novo sistema tributário.
E a gente tem que pensar totalmente diferente do que a gente pensa hoje, né? Porque hoje nós temos um país onde você cobra um imposto e o próprio imposto faz parte da base de cálculo do imposto que você paga. Então, nós pagamos imposto sobre imposto. Nós cobramos por dentro. Nós não resgatamos nenhum resíduo, né? Porque a gente paga imposto em tudo. Tudo que a gente compra, a gente está pagando imposto. Seja em serviço ou seja em bem. Mas a gente não recupera isso. Só que a gente culturalmente acostumou com isso. Mas sei lá, eu não era nascido desde quando esse sistema está vigindo, né? Mas, de fato, se acostumou, se habituou com esse sistema que ele pune o nosso país. E o desafio agora é a gente caminhar para aprovar a reforma tributária. Em alguns setores que tem hipertributação, você vai ter uma redução, né? Porque a exceção de produtos que tenham o efeito da externalidade negativa, né, no seletivo, exemplo de tabaco, né, de cigarro, bebida alcoólica, o que já é padrão no mundo, inclusive na OCDE, né, alguns setores terão, de fato, um efeito positivo. Um ponto importante para a gente tratar é que essa reforma também não vamos aprovar esse ano. Como eu disse, a gente quer aprovar na Câmara no primeiro semestre, Senado no segundo semestre, e aí vem a implantação da reforma, né? A operacionalização de uma implantação que não é fácil. Então, também, nós não vamos dormir com um sistema e acordar com outro sistema. Não vai ser assim, né? Nós vamos ter, de fato, um tempo de transição para teste, né, do novo imposto, inclusive, onde a gente vai sugerir no texto um período com alíquota teste, e depois, de fato, a extinção dos tributos federais e municipais e estadual. Nós vamos fazer com uma transição que nós estamos finalizando esse entendimento com entes, setores e fazenda, estaduais, municipais e federal, e vamos ter uma transição também federativa, que é para nós não também a gente calibrar alguns problemas que nós temos hoje, que são, por exemplo, os benefícios fiscais, né, que nós temos hoje, concedidos e convalidados até 2032, pelo próprio Congresso Nacional, através da Lei Complementar 160, que garantiu esses benefícios. Não estou dizendo aqui que o benefício está certo, se está errado, se é bom ou se é ruim, mas, de fato, a gente tem que respeitar, já que a gente está defendendo segurança jurídica, e não dá para agora uma reforma tributária propor que a gente rompa aquilo que foi acertado e ajustado e votado com a salvaguarda do Congresso Nacional. Então, isso nós estamos cumprindo, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos caminhando agora para os últimos detalhes de construção de texto, né, observado tudo isso. A transição ela tem também o condão de evitar perdas de estados, que alguns estados, num primeiro momento, se a reforma fosse, vamos dizer, imediata, né, você tivesse, alguns estados iriam perder, porque o princípio do destino, nós estamos levando a cobrança para o consumo. Tem uma razão de ser, que é a justiça tributária do cidadão que paga o imposto aqui, e que esse imposto que eu estou pagando deve ficar aqui, onde eu estou consumindo. Essa é a razão da cobrança no destino. Mas a gente também, numa federação, você também tem que mitigar para que os estados produtores que têm, por exemplo, perdas, né, teriam perdas se fôssemos mudar o sistema de forma rápida, né, nós temos que mitigar isso. E isso se resolve com a transição, uma transição mais suave, ao longo do tempo, onde você vai diminuindo e nesse imposto você vai tratando um percentual dessa distribuição federativa. Eu ainda vou colocar um seguro de perdas para que fique ali parte dessa arrecadação retida para compensar os estados que, em tese, perderiam mais e municípios que perderiam mais. Então, acho que a solução que nós estamos endereçando é uma solução que acho que atende a federação como um todo. Amanhã nós vamos ter uma reunião com os governadores, aqui na residência oficial da Câmara, junto com o presidente Arthur,
ultimar os detalhes em relação aos estados, em relação às prefeituras menores, vamos dizer assim, que estão ali representadas pela Confederação Nacional dos Municípios. Nós já ajustamos com eles, está alinhado. E nós temos uma diferença ainda com a Federação Nacional dos Prefeitos, que envolve as maiores cidades, que, em tese, teriam também essas perdas, mas, em tese, é ali onde está concentrado também o consumo. Então, nós estamos fazendo uma discussão com eles, tem alguns pontos que nós estamos ultimando, para já nos próximos momentos a gente apresentar esse texto e construir as condições de aprovação da reforma. Então, acho que, em linhas gerais, era isso, comentar um pouco, um overview da reforma como um todo, né? Mas o que nós estamos nos propondo a fazer, de fato, é uma reforma que atenda ao nosso país, né? Uma reforma que traga simplificação tributária, que evite essa história de você, mesmo depois que você paga o imposto, depois vem alguém para dizer que aquele crédito que você constituiu está errado, depois de fiscalizado, vem outra fiscalização dizendo que isso aqui está errado. Então, nós queremos ter um ambiente de segurança jurídica onde nós tenhamos tranquilidade e que o nosso sistema tributário seja neutro, né? A gente não quer que o sistema seja um fator, por exemplo, de interferência na competição entre as empresas, como hoje é. Hoje você usa, por exemplo, de benefício, às vezes você tem, numa mesma rua, uma empresa de frente para outra, né, localizada, só que uma com tratamento ou benefício tributário que termina interferindo na concorrência, em vez de se ter um sistema neutro que seja justo para todo mundo. E o empresário não tem que estar preocupado em pagar imposto, né? Esse não é core business do negócio dele, né? O negócio dele é ganhar dinheiro no negócio dele, né? Ou seja, você ter investimento no negócio dele. Aqui no Brasil, o nosso sistema tributário define, né, o rumo de uma empresa. Então, essa que é a grande questão e que o nosso sistema tributário vem para resolver no nosso país. E eu tenho certeza que esse é um momento histórico onde a gente precisa, a partir da construção desse texto, a gente fazer um chamamento à sociedade como um todo, e a vocês também. Essa não é o Congresso que vai fazer isso, mas é a sociedade brasileira, né, que junta pode mudar esse sistema que nós temos hoje, que é perverso e que, sem dúvida nenhuma, e para nossa, eu fico muito tranquilo, porque no final das contas, quem paga a conta é cada um de nós aqui. Eu não tenho esse negócio de setor pagar a conta. Quem paga a conta é a nossa carteira, né? O dinheiro, não existe dinheiro público, como dizia Margaret Thatcher, né? O dinheiro é o seu dinheiro do seu bolso, né? Então, na prática, é isso. Então, eu acho que nós estamos construindo um sistema para que a gente seja um país mais competitivo, um outro ambiente de negócio, onde a gente possa, sem dúvida nenhuma, ser um país que possa gerar mais riqueza, gerar mais emprego, que é o que a gente quer, para que se possa diminuir desigualdade social. É lógico que a gente tem que fazer muita coisa também, não é só a reforma tributária. A gente tem que depois diminuir o tamanho do Estado, né, observar a qualidade do gasto do nosso país. A gente gasta muito, por exemplo, a educação, ontem eu estava reunido com o pessoal da educação, a gente gasta muito no país com a educação. E gasta mais per capita do que muitos países ricos. Mas a gente ainda patina em educação. A gente gasta muito em saúde, é a mesma coisa. Então, talvez a reforma tributária seja o grande catalisador para que a gente exerça a cidadania fiscal. E a gente acompanhe aquilo que é público, não como às vezes o brasileiro trata. Não é público, eu não me incomodo muito. Quem paga a conta, camarada, é você. Então, passe a se importar, porque isso todos nós pagamos. E se a gente tiver uma sociedade que tenha e exerça esse controle social, isso é que mudará esse país. Perguntou, e essa implantação em quanto tempo, né? Na verdade, a transição setorial a gente está discutindo, mas no meu relatório anterior a gente tinha um prazo de 6 anos, 6 a 8 anos. A gente está discutindo como é que se faz isso. Você pode dizer assim, mas é demorado demais, porque nós vamos aprovar a PEC esse ano, nas duas casas.
Então, você tem o outro ano para aprovar a legislação infraconstitucional, que tem lei complementar para definir uma série de coisas, Fundo de Desenvolvimento Regional, que é muita coisa. Se eu fosse falar aqui, era uma semana falando. Então, nós precisamos desse tempo e eu acho que nós começamos mesmo na implantação em 2026 para 2027, com um prazo de alíquota teste, né, que a gente tem. Então, é um prazo bastante longo, mas ele tem que ser assim mesmo, porque a gente está mudando um sistema muito complexo. A gente precisa ter segurança disso tudo. E na parte federativa, as duas PECs endereçam com 50 anos de prazo. Aí tem muita gente, é um prazo muito longo. A parte federativa ninguém precisa se preocupar, porque isso é só uma questão de calibre para evitar perdas entre entes federados. Então, isso não vai afetar o cidadão. Muito pelo contrário, vai preservar que cada estado e cada município possa ter tranquilidade e não ter perdas. Basicamente é isso, mas não está definido ainda. A gente amanhã vai ter essa reunião do governador que vai endereçar também essa questão do prazo. Mas as duas PECs tratam nessa linha em relação a esse prazo. Portanto, ninguém precisa se preocupar com amanhã. Podem trabalhar normalmente. O sistema tributário não muda amanhã. Nós vamos ter tempo para construir esse sistema. A gente vai usar muita tecnologia. Eu não falei aqui, mas nós vamos ter a ideia que tem um split payment. Eu venho trabalhando nisso com o presidente Roberto Campos Neto, do Banco Central, desde 2020. Antes do PIX, antes de se lançar o PIX, a gente já vinha trabalhando no split payment, que a ideia é todo meio de pagamento que você for pagar, imediatamente você já separa o que é imposto, já separa o que é do empresário, o do imposto já vai para a Câmara de Compensação, já distribui para o Estado, município, enfim, é uma coisa que tecnologia cada vez mais vai nos ajudar a ser mais rápidos e ser mais efetivos na tributação.